vamos lá falar sobre a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência ela é apresentada para a gente da seguinte maneira. Eu tenho aqui x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual raio ao quadrado, r ao quadrado. Vamos identificar aqui os nossos termos na nossa circunferência para ficar mais fácil, para a gente entender como que foi montada essa equação. Os termos x e y são as coordenadas de um ponto que eu tenho na circunferência. Então, qualquer ponto que eu tenho nessa circunferência pode ser a coordenada xy. E as coordenadas a e b são as coordenadas do ponto central que eu tenho na minha circunferência. Então, lá, o a e b são as coordenadas que eu tenho do ponto central. Aqui a gente pode colocar também como x e y, só para não confundir, foram usadas letras diferentes. Então a gente tem aqui como padrão a e b. Então o a seria a coordenada x do seu ponto central e o b seria a coordenada y do seu ponto central. Onde r é o nosso raio, que o raio que seria a distância de um ponto central até um ponto qualquer da circunferência. Então esse ponto qualquer aqui ele vai assumir um valor, dependendo de onde estiver esse ponto na circunferência, ele vai assumir uma coordenada diferente, um x e um y diferente. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou substituir aqui os pontos centrais. Eu coloquei um valor aqui como sendo 5 e 3. Então o x do ponto central, ou o a do ponto central, eu vou colocar como valor 5. E o y, ou o b do valor do ponto central, eu vou colocar como 3. E aqui o raio eu vou substituir por 5. Então quando eu tenho essas informações, então eu tenho o ponto central com as coordenadas 5 e 3 e o raio valendo 5. Então agora fica mais fácil para a gente substituir na nossa equação. Então o x e o y eles vão representar um ponto qualquer aqui na nossa circunferência, que está em amarelo, está destacado em amarelo. E qual a informação que eu tenho? Eu tenho que o ponto central, o a do meu ponto central vale 5 e o b vale 3. Então eu só vou substituir esses valores aqui. Então x menos a vai ficar igual a x menos 5 elevado ao quadrado mais y menos b vai ficar y menos 3 elevado ao quadrado igual a 5, que é o valor do raio, elevado ao quadrado. Para a gente entender como que vai funcionar, alguns exercícios, vamos ver alguns exercícios. Alguns exercícios pedem para a gente montar a nossa equação reduzida da circunferência, dados um ponto central e o valor do raio, a distância do raio. Então fica fácil para a gente montar, é só substituir nas fórmulas. Então vamos ver como a gente vai ver no exemplo seguinte aqui. Definir a equação reduzida da circunferência, dados o centro C e raio R. Então o que seria o C? É o centro, o meu ponto central. Então eu tenho o valor de C, o x ou o a de C valendo 3 e o y ou o b do ponto central valendo 5. E o raio, o valor do raio como 2. Então, a nossa fórmula, a gente não pode esquecer, a gente tem que estar com ela memorizada. Então, qual que é a fórmula? X menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual raio ao quadrado. Então, quais os valores que eu tenho? Eu já tenho aqui, eu sei que eu tenho os valores de a. O meu valor de a é 3. Então, vou substituir na fórmula, colocando o valor 3. Então, vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado. Mais y menos b. Qual é o meu valor de b? Meu valor de b aparece aqui, já foi me dado aqui nesse exercício, valendo 5. Eu substituo o valor de b
Então eu tenho aqui y menos b, ou y menos 5, elevado ao quadrado. E qual é o valor do meu raio? O raio eu tenho como medida aqui o tamanho número 2, ou o valor número 2, a unidade número 2, elevado ao quadrado. Então, eu tenho essa substituição, e aqui, para eu resolver essa equação, basta eu substituir os valores x menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 5 elevado ao quadrado, igual a 4. Porque eu já calculei aqui 2 elevado ao quadrado, e o resultado aqui é igual a 4. Mais um exemplo, onde a gente vai estar utilizando aí, montando a nossa equação reduzida da circunferência. Esse exemplo também pede para a gente definir a equação reduzida da circunferência, dado o centro C e o raio R. Então nós temos aqui como coordenadas do centro menos 2, o A valendo menos 2 e o B valendo menos 1. Isso é importante quando aparece o número negativo, quando nos é dado nessa forma aqui, porque ele vai causar uma alteração na nossa equação. Então vamos lá, dando sequência, só para lembrar que a nossa equação, a gente não pode esquecer que é x menos a equação original é x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, igual a r elevado ao quadrado. Então, substituindo os valores aqui, qual o meu valor de x? O meu valor de x é menos 2. Então, eu vou colocar aqui menos 2. Fazer um processo passo a passo para a gente poder entender como vai funcionar. Depois eu tenho aqui o meu valor de b, que é menos 1. Então, eu vou colocar aqui como o valor menos 1. Aqui eu esqueci o sinal, vou estar colocando aqui o sinal de menos 1. Muito importante não esquecer isso. Então, o que vai alterar? O que vai acontecer na minha equação? Aqui, como eu tenho menos com menos, eu vou estar utilizando agora o sinal de mais. Elimino os parênteses, e aí eu fico com mais 2 elevado ao quadrado, mais, e aqui a mesma forma, y, eu tenho aqui menos com menos, e eu vou ter aqui, usar o sinal de mais. Então, elimino os parênteses, e aqui eu substituo o valor, desço o valor aqui, 1. Aqui é muito simples, 1 elevado ao quadrado, o meu resultado aqui também vai ser 1. Então, eu tenho aí a minha equação pronta, como x mais 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 1. Por que agora essa equação aparece diferente da minha equação original? Porque aqui, quando foi me dado, foi me dado um valor negativo. Então, sempre que eu tiver um valor negativo, quando eu tiver que descobrir uma equação reduzida, quando me derem um valor já do centro, das coordenadas do centro, que eu tiver valores negativos na minha forma, na minha equação, na equação que a gente vai estar realizando, a gente vai ter valores aqui positivos. Tranquilinhos? Então aí eu tenho aí a fórmula já resolvida, como x mais 2 elevado ao quadrado, mais y mais 1 elevado ao quadrado, igual a 1. Vamos para mais um exemplo. Definir a equação reduzida da circunferência, dados os centros C e raio R. Então, eu tenho o centro C. Meu valor de A é igual a 0, meu valor de B 2, então não tenho números negativos aqui, tranquilo, isso não vai me atrapalhar. E o meu raio valendo 5. Sempre lembrando que eu tenho aqui a fórmula, sempre tem que ter em mente. Eu tenho a equação aqui reduzida, sempre tem em mente a equação original, x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, igual a r elevado ao quadrado. Então, agora eu vou substituir os valores aqui. Quanto que vale o a? O a vale 0, elevado ao quadrado, mais y menos b. Quanto que vale o b?
O b vale 2, mantenho o sinal de subtração, sinal negativo, mantenho o sinal, elevado ao quadrado, igual 5 ao quadrado. Por que 5? 5 é o valor do meu raio, já substituí o valor do raio, coloquei aqui como sendo 5. O que acontece? X menos 0, eu vou ter aqui o valor de x elevado ao quadrado, porque aqui eu vou eliminar o zero. Poderia ter feito isso direto, mas a gente está fazendo passo a passo para a gente ter ideia do que está sendo feito. E mantenho a fórmula, mais, posso eliminar o parênteses aqui, porque eu não tenho mais nada que somar, nem subtrair, com esse x elevado ao quadrado. Então eu tenho aqui, porque o meu outro valor é zero, então eu posso deixar x elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, igual a 25. Aqui então, porque 5 elevado ao quadrado, a gente vai já colocar o valor aqui da equação, sendo com 25. Então eu tenho aqui essa minha equação, quando vale zero, já tenho esse valor aqui. E agora mais um exemplo, só que agora a gente já vai complicar um pouquinho mais. Então eu tenho os valores aqui 0 e 0, meu A vale 0, meu B vale 0, as coordenadas do ponto central, coordenadas do centro valendo 0 e 0. Então eu já sei que no meu plano cartesiano, se eu for inserir isso num plano cartesiano, eu sei que o ponto central, que é o centro dessa circunferência, é a origem do plano cartesiano, ou seja, x e y valendo 0. E o meu raio aqui é raiz de 3. Então, vamos dar sequência aqui. Lembrando, equação reduzida da circunferência, x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar bem fácil para a gente. Então, seguindo da mesma forma que a gente tinha procedido lá, eu vou substituir o a, que no meu caso é 0, e o b, que no caso é 0. Aqui o raio é a raiz de 3, vou colocar entre parênteses, elevado ao quadrado. Eu apenas substituir os valores. Como x aqui é igual, esse valor de a aqui é igual a 0, eu vou deixar aqui x elevado ao quadrado. Mais y da mesma forma. Tem um valor de 0, eu posso colocar direto y elevado ao quadrado. Igual a 3. Por que igual a 3? Porque aqui eu tenho o 3 dentro de uma raiz. E ele é elevado ao quadrado. Então, a raiz é a operação inversa da potenciação. Da mesma forma que a potenciação é inverso da radiciação. Então, aqui, esses valores aqui nós anulamos, né? Então, eu tenho o valor aqui de 3. Então, já está montadinha a minha equação reduzida dessa circunferência.